Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que tudo jóia e na paz. Aqui é Felipe da Megaprev trazendo uma informação importantíssima para você, tá? Primeiro, perguntinha básica. Você é servidor público e quer entender como é que vai funcionar a sua aposentadoria? Então vamos lá, tá? As regras, elas mudaram bastante depois aí da reforma da Previdência e hoje existem diferentes caminhos aí, dependendo do cargo, do tempo de serviço e do regime em que você está, tá? Fica comigo aqui no canal que eu vou te explicar tudo da melhor maneira possível. Afinal, esse é o canal da Megaprev, né? É o canal que mais fala aí sobre questões aí de aposentadoria para você ficar ciente e, obviamente, não bater com a porta na cara, tá? E poder ir bem lá no INSS, beleza? Perguntinha básica, será que servidor público se aposenta pelo INSS? É aí que eu vou te falar o seguinte, depende, tá? Depende muito. Os servidores públicos, eles se dividem em dois grupos. Você precisa entender uma coisa aqui, tá? Os RPPS, que significa Regime Próprio de Previdência Social, tá? Que são servidores concursados da União, servidores aí dos estados e municípios com regime próprio, tá? Então esses aí é os RPPS, tá? Exemplo, professores estaduais, policiais civis, servidores aí do judiciário, esses aí estão na categoria de RPPS, ok? E nós temos também o RGPS, que é o regime geral, né, do INSS aí no caso, tá? Que são servidores contratados pelo regime da CLT, ou os temporários, tá? Exemplo que eu vou te dar aqui. Contratados em prefeituras sem concurso, ok? Esses aí estão na categoria de RGPS, tá? Ou seletistas também, tá? Então, existem essas duas categorias aí e isso é fundamental você entender, tá? Esses dois grupos aí é o que é classificado lá para o INSS, tá? Mas existe uma dúvida que muita gente tem. O que mudou com a reforma da Previdência, tá? A reforma da Previdência que houve aí há uns anos atrás, ela teve uma série de mudanças, tá? E essas mudanças, elas acabaram impactando também para quem é servidor público e quer se aposentar. E quais foram essas mudanças, Felipe? Bom, é óbvio que você chegou aqui na Megaprev e você vai saber de tudo como é que funciona isso daí, tá? Então vamos lá, seguinte, antes da reforma aí, os servidores, eles poderiam se aposentar da seguinte forma, tá? Eles poderiam se aposentar, ok? Com o seguinte, integralidade, ou seja, de acordo com o último salário deles, ok? Eles poderiam se aposentar com paridade, que seriam os reajustes iguais aos da época ativa que ele estava, os ajustes que ele tiver lá, isso daí contava também, tá? Só que com a reforma da Previdência, lá em 13/11 de 2019, as regras mudaram bastante, tá? Agora, a maioria dos servidores aí, eles precisam fazer o quê? Eles precisam seguir algumas regras de transição, ou as novas regras aí, de acordo com a reforma da Previdência, que são as regras permanentes. Mas peraí, Felipe, que regras seriam essas, tá? É o que eu vou te falar aqui agora. Bom, vamos lá. Existem três principais regras de transição para servidores que já estavam no cargo antes de 13/11 de 2019, tá? Quais seriam essas regras aí? Quais eram essas regras, na verdade? Primeiro, tinha a regra de pedágio, que era de 100%, pedágio 100%, tá? Como é que funcionaria ela? O servidor, ele tinha que ter no mínimo 30 anos se fosse mulher e 35 anos se fosse homem, tá? E a idade mínima era de 57 anos para mulher e 60 anos para homem, tá? E ele paga o dobro do tempo que faltava em 2019, ou seja, ele ia pagar o dobro do tempo que faltava até 2019. Aí tinha também o quê? Sistema de pontos, que era a soma da idade mais o tempo de contribuição. Como é que funcionaria isso daí? Em 2025, hoje, 91 pontos mulher, 101 pontos homem, tá?
E também tinha a questão do quê? Da idade mínima progressiva, que eram regras específicas por cargo e função, tá? Em 2025, hoje é o seguinte, 58,5 anos mulher e 63,5 anos homem. Para professores, policiais e categorias especiais aí, existem 3 regras com redução de idade e tempo aí menor de contribuição, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Para professores, policiais e categorias especiais, existem 3 regras de redução de idade. E o tempo aí, que é o tempo menor de contribuição, tá? E muita gente chega até a gente com uma série de dúvidas, né? E uma dessas dúvidas, muito comum que tem, é o quê? Eu tenho direito à aposentadoria com integralidade ou paridade? Então, somente se ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 e se aposentar por regra de transição que permitia isso, tá? O tempo de contribuição no INSS conta para o serviço público? É uma outra dúvida que a galera tem também. Sim, ele pode ser averbado, tá? Mas não dá direito à paridade ou integralidade, tá bom? E quem entrou depois da reforma, após 13/11/2019, segue qual regra, Felipe? Vai seguir a nova regra permanente, que é o quê? Idade mínima de 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Tempo mínimo de 25 anos de contribuição para mulher, mais 10 de serviço público, mais 5 no cargo, ok? E isso aí é variável. E como saber se eu estou no RPPS, ok? Presta atenção nisso daqui. Como saber se eu estou no RPPS ou no INSS? Se você, gente, é concursado com cargo efetivo, provavelmente você está no RPPS. Se é temporário ou CLT, você está no RGPS, tá? Então, muita gente tem essa dúvida e eu estou explicando aqui agora para que vocês entendam, tá? E saiam daqui, ó, com a mente esclarecida sobre essa questão. E quais os erros comuns aí, mais cometidos aí pelos servidores que tentam se aposentar, né? É o que eu vou falar aqui agora, tá? O servidor também vai errar. Por que não vai errar? Por mais que ele está no serviço público, ele vai errar na hora de querer fazer essa questão da aposentadoria. E um dos principais erros é não fazer a averbação do tempo de contribuição anterior, ok? Segundo erro muito comum aí, achar que todo servidor tem paridade ou integralidade, tá? E um erro também muito comum que acontece é não atualizar o histórico funcional. Existe também, né, a questão aí de não planejar a aposentadoria e deixar só para próximo da data. E outra questão também que é muito comum de acontecer é desconhecer o regime de previdência que ele tá vinculado aí, tá? Às vezes ele só está ali trabalhando e não procura fazer um planejamento, saber qual o regime de previdência que ele está vinculado, e isso vai acabar afetando muito lá na frente, tá? Mas, Felipe, seguinte, sou servidor, eu entendi tudo que você falou aí, mas como se preparar para se aposentar como servidor? O que eu vou ter que fazer? Verifica, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, verifica se você está no RPPS ou no RGPS. Verifica isso daí em primeiro lugar. Segundo, confirme, tá? Veja se a sua data de ingresso no serviço público, ela bate aí com essas regrinhas, tá? Terceiro, faça a averbação dos tempos anteriores. É muito importante você fazer a averbação disso daí, ok? Quarto, verifique se seu histórico lá no portal do servidor, ele tá tudo ok. Porque se essas informações não estiver batendo lá também, eles vão cruzar os dados e vai dar merda para você, tá? Considere também, gente, o seguinte, um planejamento previdenciário personalizado. Tá com dúvida de saber como funciona tudo isso daí? Entre em contato com a Megaprev, tá? Nós não somos a escritório de advocacia, mas nós vamos te colocar na mão dos melhores advogados aí do Brasil para poder te ajudar com essa questão, principalmente esse planejamento aí previdenciário personalizado, tá? Nós temos aí acesso a diversos advogados no Brasil inteiro que eles vão te orientar da melhor maneira possível, tá? Então só não fica viajando, esperando o tempo passar, porque uma coisa eu vou te falar.
e é algo que eu aprendi há muito tempo atrás, tá? Enquanto você dorme, os japoneses trabalham, tá? Então, grave essa informação aí que ela é de total importância, tá? E servidor público também precisa se planejar para poder se aposentar da melhor forma, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida aqui sobre as regras aí e o seu regime, deixa nos comentários, e se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, se inscreve no canal para que você tenha mais dicas e ajude a gente a crescer cada vez mais trazendo informação importante, tá? Eu sou o Felipe da Megaprev e até o próximo vídeo, galera!